Provavelmente você já está sabendo que a renda fixa está muito atrativa em 2025 e com a tendência que ela continue ainda mais chamando a atenção de investidores, principalmente aqueles investidores iniciantes, pois hoje podemos conseguir rentabilidades acima de 1% ao mês, livre de qualquer tipo de cobrança de imposto de renda, pois estamos com uma taxa Selic atualmente em 13,25% ao ano, com projeções que a mesma taxa Selic ainda em 2025 deva chegar na casa dos 15%, sabendo que essas projeções normalmente acabam errando e provavelmente talvez tenhamos sim uma taxa Selic acima dos 15%. Só o que poucos investidores sabem, principalmente os investidores iniciantes, que talvez seja o seu caso, é que quando temos uma taxa Selic atrativa, muitas pessoas acabam vindo para a renda fixa, acabam migrando, seja da poupança, seja da renda variável, para esse tipo de investimento. Só que pouquíssimas pessoas sabem que a renda fixa nada mais é do que um empréstimo, aonde você estaria emprestando seu capital para alguém. E é esse que será o tema do nosso vídeo de hoje no meu canal de finanças. Você sabe para quem você está emprestando o seu dinheiro? Pois muitas vezes existem opções de renda fixa que podem ter um risco um pouco mais elevado, outras opções acabam tendo um risco um pouco menor, só que isso acaba impactando diretamente a rentabilidade que aquele produto acaba nos oferecendo. Então hoje eu quero falar com vocês sobre os principais emissores que a renda fixa aqui no Brasil acaba tendo, que são três principais. Podemos emprestar o nosso capital aqui no Brasil para o próprio governo federal, para instituições financeiras, mais conhecidos como os bancos, e para o setor privado. Então, essas são as três pessoas para quem você poderia estar emprestando seu capital. Só que cada um desses emissores contam com características próprias que podem sim acabar fazendo nós, investidores, mudar de opinião na hora de escolher para quem você vai emprestar seu capital. Pois normalmente, no seu dia a dia, provavelmente você já deve ter emprestado dinheiro para alguém. E esse alguém, quando veio até você pedir esse dinheiro, você fez algum tipo de análise, você pesquisou um pouco mais a fundo se aquela pessoa para quem você estava emprestando seu capital tinha realmente o potencial de posteriormente devolver o mesmo? E é isso que devemos fazer na renda fixa, pois nada mais é do que um empréstimo. Aqui você vai analisar se aqueles bancos que acabam oferecendo têm capacidade financeira, se o governo federal também tem a capacidade de devolver o que está prometendo, ou até mesmo do setor privado. Então hoje vamos conhecer sim o setor privado, o setor bancário e o governo. São esses três principais emissores. Vamos começar falando do governo federal, que é um dos emissores mais conhecidos e acaba levando a fama de ser o emissor mais seguro que temos na renda fixa. Quando você for emprestar seu dinheiro para o governo federal, provavelmente você vai estar utilizando o investimento mais conhecido do país, que seria o Tesouro Direto. Lá você vai ter algumas opções de investimentos que eu não vou entrar no vídeo de hoje, mas eu quero que você saiba que quando você estiver emprestando o seu dinheiro para o governo, você vai estar utilizando a plataforma do Tesouro Direto e lá você vai ter algumas opções para escolher qual produto você vai acabar aplicando no seu capital. Mas o porquê emprestar o dinheiro para o governo leva a fama de ser o tipo de investimento na renda fixa mais seguro que existe aqui no Brasil, pois o governo federal seria o único emissor que tem o poder de simplesmente imprimir mais dinheiro. Então, se você emprestou seu capital para o governo federal em uma aplicação com vencimento de 2 anos e quando for vencer essa aplicação, o governo não tiver dinheiro para devolver para você, para quitar essa dívida,
ele simplesmente poderia imprimir mais dinheiro para assim pagar aquilo que ele lhe deve. Claro que esse tipo de manobra pode acabar causando outras consequências futuras em nossa economia, mas você, investidor, vai sim receber aquilo que o governo lhe prometeu. Então, por isso, o governo leva a fama de ser o emissor da renda fixa que oferece os produtos mais seguros. Agora vamos falar um pouco dos emissores do setor bancário, que são aqueles bancos, aquelas instituições financeiras que também oferecem produtos na renda fixa. O governo vai oferecer produtos através do Tesouro Direto. Já as instituições bancárias vão oferecer aqueles produtos mais conhecidos para os investidores iniciantes, como CDBs, LCIs, LCAs, entre outros produtos. Então, o setor bancário também vai lhe oferecer boas opções da renda fixa, só que eles sabem que não contam com uma segurança como o governo acaba oferecendo. O porquê? Porque bancos não podem simplesmente imprimir mais dinheiro. Então, quando você vai emprestar seu capital para algum emissor do setor bancário, para instituições financeiras, talvez você tivesse um risco um pouco maior, concorda? Pois quando você empresta para a primeira opção, que seria para o governo federal, você está emprestando seu capital para alguém que simplesmente poderia imprimir mais dinheiro. Já nessa opção, que seria emprestar o seu dinheiro para instituições bancárias, talvez aquele banco esteja sofrendo algum tipo de crise financeira e no momento que ele tivesse que pagar o que ele deve, não tivesse dinheiro no caixa. Então você ficaria no prejuízo? Depende, pois os bancos, sabendo que carregariam contigo uma fama de menos segurança que o governo federal, eles se uniram e criaram um seguro para nós investidores da renda fixa, que seria o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, como ocorre? Todas as instituições financeiras acabaram se reunindo e criaram esse fundo de investimentos, aonde seria como um seguro para você e para mim, investidor pessoa física, que emprestamos dinheiro para o setor bancário. Caso no momento daquele pagamento que o banco tivesse que fazer a você, o banco não tenha capital, o banco esteja fechando, o banco tenha quebrado, acontecido algo que impossibilitou ele lhe pagar, você poderia acionar o Fundo Garantidor de Crédito, que seria esse seguro por trás desses investimentos na renda fixa que garantem para os investidores, pessoa física, até R$ 250 mil por instituição financeira. Então vamos imaginar que você foi até o banco X, emprestou para ele R$ 200 mil em um produto com vencimento em 3 anos. Após esses 3 anos, aqueles R$ 200 mil estariam valendo R$ 260 mil. Só que aquele banco, o Banco X, acabou quebrando. Algo aconteceu muito grave na economia que fez com que aquele banco, com que aquela instituição financeira acabou fechando as portas. Você, como investidor, ficaria no prejuízo? Não 100%, pois até 250 mil, aquele banco estaria segurado pelo FGC. Então você, investidor, receberia de volta, através do Fundo Garantidor de Crédito, o valor de 250 mil. Aquela diferença de R$ 10 mil, que seria o valor que você teria direito originalmente, devido à rentabilidade, infelizmente você não conseguiria receber. Você conseguiria receber até R$ 250 mil. Então aqui é muito importante, caso você tenha uma capacidade financeira de investir acima de R$ 250 mil, eu aconselho você diversificar o seu portfólio em uma, duas, três instituições financeiras. Pois assim, caso algo muito ruim acontecer em nossa economia, até R$ 250 mil por instituição, você estaria garantido.
Já a terceira opção de emissor da renda fixa seria o setor privado. Aqui eles têm a fama de oferecerem as maiores rentabilidades, só que, em contrapartida, são os produtos da renda fixa que carregam com eles o maior risco de inadimplência. O que isso quer dizer? Na primeira opção, quando você emprestou o seu capital para o Tesouro Direto, você emprestou o seu capital para o governo federal, seja qual for o presidente do nosso país naquele momento, qualquer um deles teria o poder de imprimir mais capital. Assim, você, como eu, investidor, se tivéssemos emprestado nosso dinheiro, o governo iria nos devolver. Na opção 2, os bancos vão oferecer uma rentabilidade um pouquinho maior em relação à primeira opção e contam com o Fundo Garantidor de Crédito de até R$ 250 mil. Já nessa opção, que seria os emissores do setor privado, eles vão oferecer uma rentabilidade um pouco acima, tanto do governo quanto do setor bancário. Só que aqui você não tem segurança alguma, pois você está emprestando para uma instituição financeira. Você pode pensar em qualquer empresa que você conheça aqui no país que seja um pouco mais famosa. Essas empresas normalmente podem sim acabar oferecendo produtos na renda fixa para alavancar o seu próprio negócio, para arrecadar capital, para investir no seu negócio e, em contrapartida, eles prometem uma rentabilidade para nós investidores da renda fixa. Mas o porquê aqui o risco é bem maior? Pois essas empresas podem acabar tendo grandes dificuldades durante esse período, no qual emprestamos nosso capital para elas em troca de uma rentabilidade prometida. Quantas empresas aqui no país já não acabaram fechando as portas nos últimos anos? Empresas gigantescas, se não chegaram a fechar as portas, acabaram entrando com pedido de recuperação judicial. Isso já faz com que elas não tenham a obrigação de pagar você, nem eu, como investidores da renda fixa. Então, tome muito cuidado quando for para a renda fixa atrás de rentabilidade. Na maioria das vezes, as maiores rentabilidades podem trazer contigo um maior risco associado àquele produto. Isso também acontece no setor bancário. Quando falamos de produtos como CDBs, LCIs, LCAs, você vai encontrar produtos de bancos mais tradicionais e produtos de bancos de menor expressão. Provavelmente, se você encontrar um CDB do Banco Itaú, que é uma das maiores instituições financeiras da América Latina, ele pode estar oferecendo 10% de rentabilidade ao ano. Se você encontrar esse mesmo produto, só que oferecido por um banco de menor expressão, um banco menos conhecido perante a sociedade, provavelmente aquele banco menor vai oferecer uma rentabilidade maior. E o porquê ele faz isso? Para atrair os investidores, pois se ele oferecer a mesma rentabilidade que o bancão, provavelmente todos os investidores acabarão indo para o bancão, pois existe uma segurança maior. Reuter, mas tanto o bancão quanto a instituição de menor expressão não teria o Fundo Garantidor de Crédito? Sim, ambas provavelmente teriam sim o FGC por trás dessas opções de investimentos. Só que vamos comparar com um seguro de automóvel. Se você tem um seguro, como eu tenho, mesmo você pagando mensalmente esse seguro, você sai no dia a dia dirigindo, rezando para bater o seu carro? Provavelmente não, pois vai lhe gerar consequências, transtornos que você não quer passar, mesmo que depois de um mês, 20, 30 dias, você tenha o valor do seu carro restituído, graças ao seguro que você paga. Mas isso vai gerar um transtorno gigantesco. Então, mesmo você tendo o FGC lá nos produtos oferecidos pelo setor bancário, provavelmente, se a diferença de rentabilidades entre o bancão e o banquinho for mínima, você deve ir para os produtos dos bancões.
Mesmo tendo o FGC, você não deve arriscar todo o seu capital por uma diferença de rentabilidade tão baixa. O mesmo poderia dizer se essa diferença for mínima em relação aos produtos oferecidos pelo governo federal. Então, você não aportaria seu capital em produtos de instituições financeiras. Você iria na segurança que o governo federal acaba oferecendo para nós investidores através do Tesouro Direto. Se você gostou desse tipo de vídeo, não me conhece ainda? Prazer, eu sou Roy Tricênio e esse é o meu canal de finanças. E eu peço que você, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, pois assim você vai me ajudar a bater 1000 inscritos até o final de 2025.